Vou contar uma história pra vocês, o porquê que eu sou tão cismada com quem coloca a mão na minha cabeça, por que eu não deixo qualquer profissional cortar os meus fios, como que eu encaro essa questão do toque na minha cabeça, do corte dos fios. Não tô falando nem de escovinha não, tá, gente? Tô falando de tratar, de cuidar, de cortar. E essa história aconteceu com a minha mãe, e é por isso que eu sou tão cismada e eu vou contar essa história agora pra vocês. Mãe, te amo. Primeiro, a minha mãe tinha, por volta de uns 30 anos, minha mãe tinha uma qualidade de cabelo igual à minha. Era um cabelo mais grosso, firme, pesado e ondulado. Não era liso, liso total, mas também não era cacheado. Pelo contrário, não tinha cacho. Até os seus 30 anos. Minha mãe foi num salão diferente, ela cortava ali no BNH em Linhares com o Gil, sempre cortou com o Gil, desde essa idade, e ela inventou que ia cortar com outra pessoa, que eu não sei o nome dessa pessoa, não sei quem ela é, eu era muito nova na época, então eu não tive essa curiosidade de saber quem era. Mas o cabelo dela mudou totalmente. Primeiro, ela não respeitou a lua, ela cortou em minguante. Tá, ai, nossa, grande coisa, que desperdício do meu tempo em escutar isso. Gente, mas se a lua invoca as forças das águas, se o mar, a maré e tudo mais é coordenado por sua atmosfera mágica, por todo o seu lado gravitacional em relação à Terra, por que que não iria interferir no crescimento do seu cabelo? Então, por aí você já pode entender que não é só uma questão supersticiosa, também tem a ver com essa parte gravitacional que rege mesmo a nossa Terra. Mas vem que a teoria vai ficando mais mirabolante. Depois que minha mãe cortou o cabelo com essa mulher, o cabelo da minha mãe mudou de textura. De grosso como o meu, ficou fino e ficou cacheado. Total e completamente cacheado. Tipo, passou de uma realidade pra outra. Eu não tenho fotos pra mostrar nesse vídeo, mas eu tenho fotos antigas da minha mãe pra provar que o cabelo dela era de um jeito e depois desse corte ficou de outro. E pasmem, a minha avó já sabia, ela tinha falado pra minha mãe, ela alertou a minha mãe, ela falou: não corta o seu cabelo com qualquer pessoa, não deixa as pessoas pegarem no seu cabelo, como eu vejo as pessoas pegando por aí, minha filha. E a gente meio que, cagava pras ideias da minha avó, e hoje a gente tem certeza que minha avó tava certa. Só que a história fica ainda pior, gente. A minha mãe, a gente já não tinha mais, já não tinha aprendido com essa história da minha avó, ter falado com ela: por favor, minha filha, não deixa ninguém tocar no seu cabelo, dessas formas aleatórias, não deixa qualquer profissional cortar, enfim. A minha mãe teve o cabelo completamente modificado, mas o pior ainda estava por vir, porque ela mudou pra Portugal, ela trabalhava em Portugal, e ela tinha uma menina que, segundo ela, tinha muita inveja dela, muita inveja no local de trabalho. E ela sempre elogiava de uma forma muito... A gente sabe quando é uma forma passivo-agressiva, sabe? Nossa, o cabelo tá tão lindo hoje, tipo assim, mas com esse ranço, com essa coisa, assim. Porque apesar de tudo, o cabelo da minha mãe continuava lindo. E a minha mãe fala muito isso, que ela, uma certa vez, ela pegou o cabelo da minha mãe, ela ficou mexendo, e minha mãe incomodada, mas deixou com que ela mexesse, deixou... Gente, eu tô falando essa história. É meio que uma abertura do meu coração pra vocês, e eu tenho certeza que a mãe não vai se importar, porque às vezes a gente acha que a gente não tem que se munir em relação e a respeito disso, sabe? Nos proteger mesmo. A gente acha assim, é uma força, mas a gente não encara o negócio como um negócio assim que tem que ser combatido, que tem que ser levado a sério, que tem que ser entendido. E eu lembro que a minha mãe aprendeu com essa história, porque ela fala até hoje que essa mulher, de alguma forma, amaldiçoou mesmo a qualidade de cabelo da minha mãe, porque desde então, desde quando ela morava lá em Portugal, realmente a qualidade do cabelo dela foi outra. O cabelo dela caiu muito, ela teve calvície feminina, ela passou por várias questões em relação ao cabelo. E ela sente no coração dela que foi a partir desse momento. Ou seja, minha mãe ainda teve outras aprendizagens em relação a isso. Mas o que eu tiro de lição de tudo isso? Também comigo. Escute os mais velhos. Às vezes a sua avó vai parar pra te falar algo que você vai achar tão tolo, tão bobo, tão fora daquilo que você acredita, o que você acha, e na verdade ela tá te dando uma aprendizagem, algo de um valor, assim, indiscutível. Foi isso que a minha avó tentou fazer por mim e pela minha mãe. Pela minha mãe, então, eu vi ela fazendo. Quando ela chegou até mim e ela falava as mesmas coisas, ao invés de ter a repulsa que a minha mãe tinha, que é super normal, natural, quando a mãe da gente fala, a gente, besteira e tal, eu me abri. Eu comecei a ouvir a minha avó. Nem todo mundo que chega perto de você te quer bem. Nem todo mundo é seu amigo. Antes eu tinha mania de falar que todo mundo era meu amigo. Minha avó, nem todo mundo é seu amigo. Você tem amigo? Tem amigo sim, mas repara, nota, sente as pessoas antes de declarar que elas são suas amigas. Não deixe qualquer pessoa tocar nos seus cabelos. Seja mais seletivo. Cuida melhor das partes do seu corpo. Quando a pessoa vir tocar na sua cabeça, se você sentir que foi uma carga pesada, ora, pede a Deus pra te libertar, ou pra afastar, ou pra tirar aquilo de você. Porque pode ser que aquela pessoa esteja realmente lutando contra a sua bênção, te amaldiçoando, e você nem perceba. E, por fim, toma cuidado com quem corta o seu cabelo. A última vez que eu estive na Mirna, eu até falei sobre isso com ela. O cortar cabelo, mexer no cabelo, o fazer carinho no cabelo tem a ver com memória afetiva. Quem te ama que deveria
ministrar essa região, sabe? Administrar e mexer e ter essa abertura. Outras pessoas não fazem sentido, não deveriam ter essa abertura, porque é por aqui que entra todo o resto. O seu espiritual, a sua alma, a sua conexão com o seu corpo, parte daqui. Então tenha cuidado com quem toca a sua cabeça. Parece uma conversa de louco, parece uma conversa assim completamente aleatória, e é uma conversa aleatória. Na verdade, é dessa lembrança que a minha mãe e a minha avó deixaram pra mim lá atrás e que eu trago até hoje. Toda vez que eu falo, gente, cuidado com quem você corta o cabelo e tal, parece uma coisa assim muito jogada, muito solta. Mas é baseado nessa história da minha mãe, nessa perca da minha mãe capilar, que eu trago as minhas orientações que digo a vocês. E é isso que eu queria passar hoje. Desculpa se eu fui passiva-agressiva falando tudo isso. Mãe, eu te amo. Eu sei que você não vai se importar que eu exponha essa história, porque é uma história que nos fez aprender muito. E vó, te amo mais ainda. Obrigada por ser esse poço de sabedoria e de coragem